Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, vai chegando aí, vai compartilhando essa live aí, já vai compartilhando aí com os amigos, toca aí no aviãozinho, vai compartilhando, que eu tô aqui compartilhando também, tá? Boa noite aí para quem for chegando, obrigada pela presença. Hoje vamos falar do renda fixa, gente. Descubra, o que é renda fixa, você sabe? Então você vai saber hoje. Vamos saber hoje o que é renda fixa, gente. E por que, para quem é investir? Eita, meu Deus. Vamos aí, vamos saber tudo sobre renda fixa. Estou aqui compartilhando com os amigos. Peço que vocês façam o mesmo. Já pega aí esse aviãozinho, põe o dedo no aviãozinho aí, gente. Vamos compartilhar essa live, que essa live hoje tem um convidado especial, hein, gente? Uma amiga amigona aí de profissão e uma mulher super inteligente. Uma mulher muito experiente, muito inteligente no assunto. Boa noite! Boa noite, Digiane. Boa noite. Vamos compartilhando. Boa noite para todos. Boa noite. Aqui minha convidada. Uma convidada maravilhosa, uma mulher super inteligente, está aqui comigo hoje. E eu estou muito feliz que ela veio. E aí, ela está chegando. Boa noite, Patrícia. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Ótima, graças a Deus. Como é que tá o som? O seu tá ótimo. E o meu Tá para bom? você? Tranquilo também, tá joia. Ai, Patrícia, obrigada, minha querida, por ter recebido o meu convite. Gente, a Patrícia é uma mulher super inteligente, super experiente. Eu fiquei muito feliz de trazer essa super mulher aqui, inteligentíssima no assunto de investimentos, hein, gente? E Miriam, hoje eu nós que vamos falar de renda agradeço. fixa. Pode Isso falar, aí. Patrícia. Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Porque a gente tem uma tarefa que é educar, né? Trazer educação financeira para as pessoas. E quando a gente tem essa oportunidade de estar trocando informação, é bom demais, né? Eu fico É muito um feliz. crescimento. A gente aprende junto com as pessoas, né? Porque elas nos passam dúvidas e a gente começa a refletir, às vezes até por um pensamento diferente, traz uma ideia nova, informações novas, o mercado é muito rápido, né? Então a gente aprende muito, toda hora. Toda hora eu tava Toda hora, aprendendo. Gente, vamos toda compartilhar hora. essa live. Bombar essa live Ó, que hoje vocês vão saber sobre renda fixa, né, Patrícia? Hoje a gente vai falar o isso que é, para quem é, como que funciona. Então vocês vão ficar aí especialistas em renda fixa. Vamos lá. Aqui. Caiu, mas voltou. O seu voltou, voltou? voltou. Foi eu Ótimo. passando os aviãozinhos aqui. Já mandei para todo mundo. Então, Gente, manda aí que hoje nós vamos falar sobre renda fixa, que hoje eu tenho uma convidada especial, uma mulher inteligentíssima aí na área de investimentos. E hoje vamos aproveitar essa mulher aí, gente. Pergunta mesmo. pode perguntar, vamos ver se eu vou saber responder. Miriam, Boa noite, Arthur. olha o Arthur, quem mais? Meu marido tá acompanhando, cadê ele? Tá por Não aí. falou, tá, não falou nada. Eu tentei eu passei os aviõezinhos aqui para as pessoas, né, para ver se mais gente entra com a gente, né? Mas é muito bom estar com você para passar esse pouquinho de informação que a gente pode, dentro do tempo que é limitado, né? Mas dá para aprender bastante. Dá para Ah, aprender dá muito, sim, verdade. né? Com Então vamos lá, certeza. né, Patrícia? Vamos Bora falar para lá. esse povo aí o que é renda fixa. Fala aí, Patrícia. Deixa primeiro eu me apresentar para o pessoal, porque tem gente que não me conhece, Fique à né? vontade. É Isso. rapidinho. Meu nome é Patrícia Metzger, eu sou educadora financeira. Antes de trabalhar com educação financeira, eu lidei muitos anos com investimentos. Eu trabalhava numa instituição financeira, trabalhei 23 anos em banco. E depois eu fui para docência. Então, eu passei por um processo de transição de carreira e hoje eu sou educadora financeira com muito orgulho. E recebi o seu convite, Miriam, adorei a ideia de estar com você hoje para falar sobre renda fixa. E por que é importante a gente falar sobre renda fixa? Porque nós estamos num momento onde as pessoas estão muito ávidas a ir para a renda variável. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem, não é nem potencial, é perfil para o risco
da renda variável. Sim. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto para as pessoas entenderem que também tem a renda fixa, né? E o que é renda fixa? É um investimento, são várias opções de investimento. Quando você vai investir, você já sabe qual vai ser a sua remuneração ou o seu indexador. O que significa isso? Significa que você pode fazer um investimento com a taxa conhecida, que a gente chama de pré-fixado, ou com uma taxa que vai ser corrigida por um indexador, que aí é o chamado pós-fixado. Então você pode ter uma taxa pré, ou seja, você já sabe qual é, e você pode ter uma taxa pós. Existem alguns investimentos que são chamados híbridos. É uma mistura do pré com o pós. Tipo, a remuneração vai ser X% do CDI mais 0, alguma coisinha. Ou a remuneração vai ser Selic mais 0, alguma coisinha. Ou vai ser IPCA mais alguma coisinha. Então, uma coisinha que eu tô falando, uma taxazinha. 0,20, 0,30. Vai depender de quê? Vai depender do prazo, do tipo de investimento, tá? Então, a gente vê isso muito no Tesouro Selic, né? Tesouro Sim. Selic mais 0,20. Eu até anotei aqui, ó, hoje, a taxa do Tesouro Selic pagava Selic mais 0,23 ao ano. Então, isso é o que a gente chama de híbrido. O que é importante entender quando você vai investir no pré ou no pós? É que quando você investe em pré-fixado, sua taxa está fixa, então você sabe quanto você vai ganhar do momento da aplicação até o final, né? De 0 ao final, 5% ao ano, vamos imaginar isso. 5%, eu vou ganhar 5%. Então, se houver alguma alteração na taxa de juros e que ela fique acima de 5%, você está travado, é 5%. Mas se acontecer o contrário, você está no pós-fixado e a taxa de juros subir, a sua remuneração vai acompanhar essa elevação, tá? Ou seja, Patrícia, então, pode ser uma oportunidade, né, Patrícia? Pode ser uma oportunidade de um bom negócio ou uma oportunidade de mau negócio. Aí depende das projeções futuras, não é isso? Isso. Aí a gente tem que estar sempre atento, né, às notícias do mercado. Acompanhar o que os economistas estão falando, né? Qual que é a projeção da inflação? Qual que é a projeção da taxa de juros, né? Então, como a minha memória não é muito boa, eu anotei. Projeção da Selic, por exemplo, né, para esse ano é 6,25% ao ano. Então, vamos imaginar que hoje alguém me ofereça fazer um investimento pré-fixado. E fala assim, eu vou te pagar, alguém que eu falo uma instituição financeira, né? Então, vou a um banco e falo assim, olha, aplica comigo que eu vou te pagar 5,5% ao ano, né? Aí eu já sei que a Selic projeta 6,25%. Então eu comparo, eles estão me pagando 5,5% hoje. A Selic projeta 6,25%. Será que vale a pena? Aí é pagar para ver. Você pode não acreditar que a Selic vai subir, pode ser, a gente não sabe, ninguém sabe. É uma projeção, né? Na verdade, tudo é uma projeção, não é uma expectativa. Exatamente. Então, quando se fala de investimentos, eu não posso olhar para o passado achando que vai repetir no futuro. E eu também não posso ter certeza que a projeção vai acontecer. Pode acontecer, espera-se que vai acontecer. Por isso que quando a gente está investindo, a gente tem que conhecer o produto, analisar o mercado e diversificar. Porque como a gente não tem certeza, a gente pode dar uma diversificada no nosso investimento para pegar um pouquinho do que vai acontecendo. Falar assim, eu vou ganhar 100% do tempo, muito difícil. Tá? Até os mais especialistas podem perder da inflação, perder da taxa de juros, perder na bolsa de valores, né? Então, investimentos é algo que a gente vai aprendendo e quanto mais a gente experimenta fazer, mais a gente vai acertando, tá? Então, não existe uma regra, né? Falar, agora é só renda fixa pré, agora é só o pós, vai depender do cenário.
tá? Então, assim, A, é o que a gente tem que a analisar. Marta perguntando, onde vamos ver as projeções? Temos o Boletim Fox, né, Patrícia? O Boletim Boletim Fox Fox, aí mas que nos ajuda a ter uma visão aí, Marta, não, né? além do Boletim Fox, a gente pode também, Marta, eu faço muito isso. O Infomoney, ele tem uma live todos os dias, meio-dia. Cada dia é um especialista diferente. Então, quando a gente fica escutando essas lives, é legal que você pode ouvir ela ao vivo ou gravada. Quando tem alguma mudança de cenário, eles falam. Então, assim, Patrícia, mas eu posso confiar? A dica é, ouça mais de um. Porque cada economista tem uma visão. Se você escutar 3 economistas falando, cada um vai falar de uma forma. Mas na média, eles vão ficar mais ou menos no mesmo valor. Por exemplo, projeção da taxa Selic. Tem gente que fala em 6, tem economista que fala em 5,5. Então a gente já sabe que é mais ou menos por aí, tá? Então como é que eu faço quando eu quero dar uma analisada nisso também, que eu faço? Eu entro no site do Tesouro Direto e dou uma analisada de quanto que o Banco Central está pagando de taxa fixa. Só que o prazo não é o mesmo, tá? Mas vamos pensar assim, hoje mesmo eu olhei, o Tesouro pré-fixado estava 8% para 2024, se não me falha a memória. Então, se o governo está pagando 8 para 2024, significa que o mercado está pedindo 8 para 2024. Que o governo ele tem que oferecer uma taxa para o mercado que seja atrativa para o mercado. Então eu também olho essa taxa, sabe? Quando eu vou fazer uma análise, onde eu vou colocar meu dinheiro, eu acho que o próprio governo nos mostra isso. Tá? Então a gente às vezes não tem acesso a muitos relatórios ou não tem muito tempo, aí faz isso. Acompanhe o Infomoney, eu gosto muito das lives deles, tá? E olha legal. também as taxas do governo, eu acho que é uma referência boa, tá? Não quer dizer Fox, né? Que, como você citou 3, né, Patrícia? Não tem esses 3, né? Tem o Infomoney, tem o Boletim Fox, né? Tem o próprio Tesouro Direto e também tem um que eu também acompanho, que eu gosto bastante, gente, que ele faz uma projeção muito bacana, que é o Thiago Reis, da Suno. Ele também é um especialista, gente, que vocês procuram lá no YouTube, ele é... A gente está passando aqui coisas que a gente assiste, né, Patrícia? Que a gente assiste e são profissionais que a gente sabe que fala realmente um conteúdo bacana, legal, que a projeção deles tem fundamento. Então, a Suno também, no Thiago Reis, também é um profissional que eu acompanho. A Infomoney nem se fala, é top demais, né? Eles são demais, aquele pessoal. O legal é que quando você começa a escutar um, escutar o outro, você consegue administrar e tomar uma boa decisão, né, de investimento, porque é isso. Quando o mercado está na calmaria, é fácil investir. Quando o mercado está mais movimentado, como eu acho que está agora, principalmente por causa da inflação. Porque hoje em dia são poucos os investimentos que conseguem bater a inflação. Então, assim, eu tenho olhado com muito carinho para produtos que não pagam imposto de renda. Por quê? Sim. Porque aumenta o meu resultado, né? E aí consigo aí ficar mais próximo do IPCA. Que também é um vilão, né? Então, essa alta da taxa de juros prevista é inclusive para tentar segurar a inflação, né? É uma política para estimular o investimento e desestimular o consumo. Então, isso faz com que o dinheiro saia de circulação e tenta baixar aí a inflação. Tomara que consigam, porque ninguém quer voltar com a inflação, né? Não é legal. Deixa eu ver aqui. Verdade. Tem um comentário aí. A Dani tá falando que essas duas são incríveis. Obrigada, Dani. É isso aí. Bem... Patrícia, para quem que é esse mercado de renda fixa? O que você acha que as pessoas a pessoa tem lá R$100, R$200 e eu vou separar esse dinheiro aqui e R$50 e vou investir em renda fixa. Para quem que você acha que é esse mercado e como que as pessoas começam a analisar esse mercado para poder
ir lá e começar a molhar o pé aí nesse mercado de renda fixa? Joia, ótima pergunta. Eu acho que o mercado de renda fixa é para todo mundo. Por que para todo mundo? Porque todo mundo precisa de ter um dinheiro disponível fora do risco. Por que, Patrícia, que eu preciso de um dinheiro disponível? Porque nós estamos sujeitos a todo tempo a ter uma situação emergencial. O que eu chamo de emergência é o desemprego, porque, Patrícia, mas eu não tenho esse risco, porque eu sou funcionário público, por exemplo, tá? Mas imagine que a sua família, alguém da sua família ou você mesmo, passa por uma situação de doença e precisa de um medicamento que não é dado pelo governo, que também não é pago pelo plano de saúde, você vai ter que bancar, né? Outra coisa que eu acho também, que eu vejo que é cara, é um tratamento de dente, que a gente às vezes passa por uma situação que você tem que fazer um tratamento mais caro. Então, isso se chama reserva de emergência. Então, o dinheiro da reserva de emergência, você precisa mantê-lo na renda fixa. Você não pode pegar dinheiro que você pode precisar no curto prazo e investir, por exemplo, na bolsa de valores ou investir no Bitcoin. Por quê? Porque esse tipo de investimento, além de ser de risco, ele é muito volátil. Ao mesmo tempo que está valorizando, pode desvalorizar. Então, a gente precisa sempre ter um recurso mais por curto prazo. Aí você falou para mim assim, Patrícia, em R$ 50, né? R$ 100. Antigamente, no tempo em que a gente era muito jovem, as pessoas colocavam na poupança. E ainda é um padrão do brasileiro colocar 50, R$ 100 na poupança. Naquela ocasião, não existia esse tanto de opção de bancos, né? Porque a gente tem dois perfis de bancos aí. A gente tem os bancões, né? Que a gente tem os grandes bancos, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Santander, né? Os grandes bancos. A gente tem os bancos... Os mais conhecidos, Os mais conhecidos. Mas a gente tem os bancos digitais, que as pessoas estão aprendendo a utilizar. E o que eu gosto do banco digital é que ele tem garantia igual os outros bancos têm para pequenos investidores, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Depois a gente pincela sobre isso. Mas então lá você consegue, com pequenas quantias, investir, tá? R$ 50 são poucas as opções, mas a partir de R$ 100 você tem boas opções, com boas rentabilidades e também com liquidez e garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, por exemplo, gente, o que é Fundo Garantidor de Crédito? Antigamente teve muito problema no Brasil de quebra de instituições financeiras. Grandes corporações, grandes instituições financeiras vieram a quebrar, tá? E o governo, muito sabidamente, criou uma política e criou um chamado Fundo Garantidor de Crédito, que nos garante em caso de insolvência, né? No caso de quebra de alguma instituição financeira. Só que não é qualquer produto que tem essa garantia, tá? Então, esse fundo garante o saldo na conta corrente, garante aplicações em CDB, garante aplicações nas chamadas LCs, que é letra do crédito imobiliário, letra do crédito do agronegócio, letra de câmbio, e também nas LHs. Esses são os produtos de investimento mais conhecidos que estão garantidos por esse fundo, tá? Então, se a gente faz investimento nesses produtos, até uma quantia de 250 mil, tá? Você tem a garantia desse fundo. Então, assim, para o pequeno investidor, torna-se seguro investir e rentável, tá? Porque na minha época de banco, gente, esse tipo de produto era só para os megas investidores. Hoje não. E agora está acessível, né, Patrícia? Tá bem acessível. Todo mundo. Então, assim, Patrícia, e aonde eu vou colocar, né? Você perguntou aonde. Uhum. Então, menos de R$ 100, a gente tem como opção o Tesouro, tá? Alguns títulos do Tesouro. Você consegue investir menos de 100. Alguns outros a partir de 100 e pouquinho, 104, tá? Que depende do valor do título, a gente vai comprar 10% é o mínimo, tá? Então, se depende do valor do título. Mas é acessível e a partir de R$ 100 é possível comprar LCI ou LCA,
Então dá para ir diversificando e buscando boas oportunidades de investimento, mas lembrando, tem que ser com os chamados bancos digitais, né? Os grandes bancos ou corretoras, porque os grandes bancos eles não trazem esse tipo de investimento com a taxa tão vantajosa. Por quê? Porque eles são grandes bancos, eles não precisam de captar caro, eles conseguem captar barato. Então o pequeno investidor tem que estar atento a isso. E a vantagem é que a gente consegue ter conta em várias corretoras e também em vários bancos digitais sem custo, porque a boa parte deles não tem tarifa. Então você abre a conta lá e vai analisando aonde é melhor para você colocar o seu dinheiro, tá? Então assim, eu acho que é bem legal. E aí analisar, gente, que quando eu falo de aplicar numa letra de crédito, que é a LCI, LCA, é isento de imposto de renda. Então isso é uma grande vantagem. Eu estive conversando com a Miriam até sobre isso, né, Miriam? Pensando em tesouro, né? O tesouro, ele, dependendo do volume que você investe, a partir de R$10.000, ele cobra taxa de custódia. E essa taxa de custódia já reduz a nossa rentabilidade. Então, quando você aplica em tesouro, seja o tesouro pré ou o tesouro pós, você tem o imposto de renda e você tem a taxa de custódia a partir de R$10.000. Quando você aplica na corretora, você, se for uma LCI ou uma LCA, por exemplo, não tem imposto de renda, não tem taxa de custódia, não tem tarifa do banco, então assim, é bem bacana, sabe? Então assim, eu tenho visto com bons olhos esse tipo de investimento, tanto para o pequeno investidor quanto para o grande investidor, tá? E sempre lembrando que se o seu dinheiro aplicado na renda fixa é um recurso para uma emergência, ele precisa de liquidez. E o que é a liquidez? É a disponibilidade de saque do recurso a qualquer tempo, tá? E é muito importante também, Miriam, que as pessoas tenham atenção em buscar não resgatar antes de 30 dias. Porque quem resgata antes de 30 dias, o governo nos cobra um imposto chamado IOF, tá? E ele come boa parte da nossa rentabilidade. Começa com 96% de imposto, vai caindo até zerar no 30º dia. Então o ideal é, se vai fazer um investimento, espera pelo menos 30 dias, tá? Agora existem outros produtos que eu estou falando aí da LCI, da LCA, que a característica para a liquidez pode ser um pouco mais longa, tipo 90 dias, às vezes 180 dias. Tem umas que não tem liquidez. Então, assim, o que você faz primeiro? Investe num produto com liquidez mais rápida e à medida que for entrando novos recursos, você vai diversificando, de forma que você sempre terá algum recurso disponível. E essa conta de quanto eu preciso depende da situação de cada um, né? Se eu tenho uma renda mais alta e eu tenho um custo de vida mais alto, eu preciso de mais dinheiro na liquidez. Se eu tenho uma renda mais baixa... Oi? E também vai da estratégia, né, Patrícia? Eu falo assim para os meus clientes, sempre que a gente fala sobre investimento, eu falo para eles, ó, o investimento ele tem 3 tipos e você tem que identificar a sua estratégia a cada um deles. Eles têm aqueles que é apropriado para reserva de emergência, que é aquela liquidez diária, aquela liquidez rápida, porém a rentabilidade é menor. Mas tem aquele que é para projeção de médio prazo, então você tem uma viagem. Daqui a 12 meses eu vou fazer uma viagem, ou daqui a 24 meses eu vou fazer uma viagem, eu vou trocar de carro, vou fazer a reforma na minha casa. Existe sim na renda fixa um investimento adequado para que você faça isso e você já faça essa projeção de quanto que eu tenho que investir para que eu consiga meu objetivo daqui a 24 anos, porque a renda fixa ela te dá essa projeção exata. Então você pode sim projetar suas realizações de sonhos dentro da renda fixa com investimento apropriado. Quando você fala de aposentadoria, aí, gente, já entra renda variável, né? Por quê? Porque aí é um investimento a longo prazo. Então, assim, dentro do portfólio de investimento, existe investimento para 3 estratégias. Então, você tem que identificar o porquê que você está investindo aquele dinheiro.
para que você entenda, né, qual é a sua estratégia. Tem pessoas que já conseguem investir nos três pontos, né, Patrícia? Sim, tem clientes sim. que a gente já consegue ali, pega ele e fala assim, peraí, agora você já está organizado, já está com a dívida paga, está tudo ok, vamos colocar aqui seus investimentos diversificando nas 3 estratégias, porque são 3 cavalos que tem que andar juntos, né? Eu falo isso, né? Eu falo para meus clientes, investimento é uma corrida, é como se fosse uma corrida. E você tem 3 cavalos. E não tem um ganhador. Esses 3 cavalos têm que correr juntos. Porém, antes de tudo isso, tem aquela base, que é a renda, que é a organização financeira, a quitação de dívida. Feito isso, nos investimentos a gente tem isso, né? Então, dentro da renda fixa, você consegue projetar isso, né, Patrícia? De eu vou realizar um sonho daqui a tanto prazo e você proteger o seu dinheiro daquele sonho, não é isso? E aí, quanto mais claro for para você o seu objetivo, melhor você vai rentabilizar. Então, é o que você falou, foi muito, muito perspicaz a sua colocação, porque se eu sei que eu vou viajar daqui a 5 anos e aparece um investimento com a rentabilidade excepcional, travada para 5 anos, eu não posso mexer. É renda fixa. O banco fala assim, olha, aplica comigo. Tem um amigo meu que fez. Ele aplicou por 5 anos a taxa de 10%. E aí, sem imposto de renda, 10% líquida. E ele aplicou por 5 anos. Mas por que ele fez isso? Porque ele tem clareza de que ele não vai precisar do dinheiro para os próximos 5 anos. O objetivo dele é de longo prazo, que 5 anos aí a gente já pode considerar como longo prazo. Então, assim, essa clareza é muito importante para a tomada de decisão. Quando eu comecei a falar, onde eu trouxe aí a importância do curto prazo, pensando na liquidez, é para quem está começando. Eu estou começando agora, eu não tenho dinheiro investido, é igual você falou, estava endividado, agora eu aprendi a guardar, vou guardar R$50 por mês. Que o mais legal que eu gosto de investimento é o seguinte, Miriam, na hora que você começa a guardar, é tão gostoso que você não quer tirar, não. Você quer fazer mais um vício, e mais. Amiga. É um bom vício, né? Um bom vício, não é? Aí você começa a formar esse capital aí do curto prazo, depois você pensa num projeto de médio prazo e depois um projeto de longo prazo, né? Mas o primeiro investimento que a gente tem que fazer, gente, é pensando, sim, na reserva de emergência, e ela é na renda fixa. Não, tem gente que já quer, o primeiro R$50 da vida já quer comprar Bitcoin. Opa! Né? Poxa vida, eu não sou contra, mas eu acho assim, dinheiro para risco é aquele dinheiro que você não pensa nem usar no curto prazo, é o dinheiro que fala assim, olha... Você está fazendo também, né, Patrícia? Porque tem gente que vai na onda dos outros. Que Bitcoin é a onda do momento. Bitcoin, day trade, criptomoeda, e a pessoa não sabe nem o que é isso, gente. Primeiro passo, quando você pensa em fazer day trade, o governo ele não perdoa day trade no imposto de renda. Quem faz day trade, a Patrícia sabe disso, sabe que você fez um day trade, você vendeu e você comprou ações no mesmo dia. Se você tiver vendido e comprado ação de R$1, você tem que preencher uma DAF e pagar imposto de renda, porque você fez um day trade. Quando você entra num swing trade, né, ou a longo prazo, você já não tem essa preocupação, porque o governo dá um incentivo de até R$20 mil, né, isso, de venda, você é isento do imposto de renda. Então, você não sabe ainda das regras, você não sabe o que vou fazer, como que eu vou fazer. Aí você vê o seu amigo, vamos fazer day trade. Aí você enrola seu CPF todinho na Receita Federal, porque você não sabia que tinha que preencher uma DARF, porque você não sabia que tem que pagar imposto de renda todos os dias porque você está fazendo day trade. Aí você se enrola inteiro. Por quê? Porque não conheceu. Já quis, né, Patrícia? Passou por cima. Mas aí, olha só, esqueceu do imposto de renda, tudo bem, esqueci, vou recuperar e tal. O problema todo do day trade é o seguinte, você pode ganhar dinheiro, mas perde-se mais dinheiro do que se ganha, gente. Do que se ganha. Tá? É um mercado extremamente arriscado, porque se você entra no day trade, só para as pessoas entenderem, o day trade é que você compra a ação hoje e você tem que vender ela hoje. Então imagina que você comprou a 10 e ela caiu para 8, então você vai vender a 8, vai realizar prejuízo. O inverso também pode acontecer, claro, mas a gente às vezes fica na boca do tubarão. Porque os grandes investidores estão sabendo de tudo que está acontecendo e eles estão ganhando dinheiro em cima da gente. Então, assim,
Eu evito ao máximo, eu não opero day trade, tá? Ainda não estou preparada para isso não, Miriam. Eu não me arrisco não. Além de ter toda essa complexidade da tributação, tá? O mercado de renda fixa, eu não estou desaconselhando a entrar na bolsa, não é isso não. Mas eu acho que primeiro, antes de alguém se aventurar no risco, tem que ter uma reserva de emergência, depois ter os projetos de vida muito bem alinhados, desenhados, para depois investir, tá? E primeiro, conhecer os produtos, conhecer os riscos, conhecer as tributações, como que funciona tudo isso, né? Porque não é só apenas entender o cenário, tá? É entender qual o risco que aquele produto tem. Por exemplo, é muito comum que as pessoas usem o Tesouro Selic para reserva de emergência. Como é que funciona o Tesouro Selic? Você compra o título, se você precisar do dinheiro, você entra no Tesouro direto, ou pela corretora, ou pelo banco, que é o home broker, e vende, se você precisar. Ok, ou seja, tem liquidez. Quem que vai me comprar o título? O próprio governo. Ele me vende e ele me recompra. Então a liquidez é certa. Qual é o problema? O problema é que quando a gente compra um Tesouro Selic, ele paga Selic mais 0,20 e poucos. Como eu falei aqui, acho que eu falei 0,23 hoje. Esse percentualzinho aí é uma taxa fixa e ela muda todo dia. Quem que muda essa taxa? O próprio Tesouro. Por que ele muda? Porque há oscilação no preço de mercado e ele precisa mudar a taxa para captar dinheiro. Então, imagina que você comprou Tesouro Selic mais 0,25. E no dia que você for vender, o governo está comercializando esse título a Tesouro Selic mais 0,40. A taxa de mercado ficou acima da sua taxa. Então, essa diferença, quando você vai vender, vem a prejuízo seu, tá? Então, isso acontece e traz insegurança para o investidor, porque ele fala, uai, mas o Tesouro Selic está me dando prejuízo? Eu estou resgatando menos dinheiro do que eu esperava? Então, isso acontece porque é uma marcação a mercado que existe, é um processo complexo, mas ela existe exatamente quando a taxa do governo está maior do que a sua taxa, que é a taxa que você investiu. Por isso que, para a pessoa que está querendo fazer uma reserva de emergência, eu prefiro investimentos ou no CDB, tá? E aí a gente tem banco que paga 100% do CDI. Com liquidez diária. Com a liquidez diária. A XP lançou uma promoção semana passada para investimento até 10 mil e clientes novos, ela estava pagando 200% do CDI. Ai, que maravilha. Né? Então, assim, como é que a gente fica sabendo quem está pagando mais? A gente fica sabendo abrindo conta. Então, a dica que eu dou é, abra a conta. Abra a conta. E olhe também, né, Patrícia? Não adianta você abrir conta e não olhar o que está acontecendo. Não, verdade. Acompanha. Entrou um dinheiro, acompanha. Entra lá no Tesouro Selic e olha quanto que está. Tesouro Direto, desculpa. Quanto que está a rentabilidade dos produtos que tem à venda lá pelo governo, os títulos públicos. Vai lá nos bancos que você abriu conta digital, verifica quanto que está. E sempre analisa a rentabilidade líquida. Não fica olhando o bruto, não. Por que não? Porque tem investimento que não tem imposto de renda. Então, olha só, Miriam, quem aplica na poupança? Olha que situação. Meu Deus do céu, a poupança. Ó, presta só, olha só. Eu fiz um cálculo para não precisar de pegar HP agora. Taxa Selic hoje é 4,25. Então, a poupança rende 70% da Selic atualmente, né? Então, 70% da Selic dá 2,97. Agora, se você aplicar no Tesouro Selic mais 0,23, que é a taxa de hoje, descontando imposto de renda, dá 3,81. 3,81 contra 2,97 já é uma boa diferença. Imagina isso capitalizado ano a ano. Juros sobre juros. Juros sobre juros. A poupança ainda tem aquele agravante, né, de você resgatar antes do aniversário, gente. Aí nem isso você tem de rentabilidade. Exatamente. Porque ela só rende no aniversário. Então, gente, a poupança é um investimento em renda fixa
pós-fixado. Por quê? Porque acompanha a Selic. Quanto da Selic? 70% da Selic, né? Aí, outro investimento que é pós-fixado, quem aplica em CDI, 100% CDI, 105% CDI, 98% CDI é pós. E o pré, né, é aquele que a taxa é fixa. Então, assim, quem está preocupado, por exemplo, com a inflação? Ah, Patrícia, eu tenho um dinheiro, vamos imaginar que você tem um filho pequeno e você recebeu um dinheiro de herança. E você fala assim, olha, meu filho hoje tem 5 anos, mas daqui a 12 anos ele vai estar na faculdade. E eu quero ter um dinheiro para bancar a faculdade dele, caso ele não passe na escola pública, né, numa federal da vida. Então, eu estou preocupado com a inflação, eu quero corrigir o meu dinheiro com a inflação. O que você pode fazer? Você pode arriscar na bolsa? Pode, porque são 12 anos. Mas, eu não tenho apetite para risco, eu quero renda fixa. Vocês podem também comprar um tesouro IPCA mais uma taxa pré, tá? Eu não consultei essa taxa hoje, mas o IPCA, por exemplo, a projeção para o IPCA para esse ano, a projeção da inflação, 5,82. Então vai pagar, se você investir num tesouro, 5,82, que seria a inflação, mais um plus, né? Que é um prêmio de risco. Então você pode comprar um título do tesouro, gente, para vencer daqui a 12 anos, ou próximo disso, e depois renova. Por quê? Porque a sua preocupação é a correção pela inflação. Então é uma boa opção. Então, assim, o dinheiro, para a gente definir o melhor investimento de renda fixa, tem a ver com os nossos objetivos. E o objetivo é individual, né? Até mesmo a questão do risco. Eu gosto muito de falar desse negócio da pessoa se conhecer, que é igual quem quer investir na bolsa. Você quer investir na bolsa? Começa com um pouquinho de dinheiro. Porque aí você vai entender no mercado e na hora que a bolsa der uma caída, porque cai, você vai entender como é que você controla as suas emoções. Se na hora que ela cai, você sai correndo e realiza prejuízo, ou se na hora que ela cai, você vai lá e compra mais ações. Oportunidade. Então, isso é oportunidade. Porque isso tem a ver com o seu perfil. Porque quando a gente fala de investimento, nós somos muito mais emoção do que razão. Você entra pensando na razão, mas na hora H, o que vale é a emoção. O coração até gela, até para o mais experiente, tá? Então, é igual eu te falei hoje, né, Patrícia? Eu falei assim para a Patrícia hoje que a bolsa de valores é igual um ringue, que você se prepara, gente. Mas quando você entra no ringue, você leva porrada. Porrada. E tem que você vê vermelho mesmo, vê caindo mesmo, mas você tem que entender se você está no caminho certo, se a sua estratégia está correta, se é para aquilo mesmo. Por quê? Porque se você entrar na bolsa de valores, numa renda fixa, em qualquer lugar, sem se entender, sem clareza do que você quer, sem estratégia, qualquer ventania, você se desespera, né? Sim. Qualquer coisa. E a renda fixa também pode acontecer isso. O que aconteceu na pandemia, que os juros, né, foi lá para baixo, a Selic foi lá para baixo. Né? Sim. A gente teve uma Selic aí bem baixa e quem tinha uma rentabilidade alta na Selic estava acostumado a ver o dinheiro dela lá, a rentabilidade despencar. Então também pode acontecer. Lógico que é menos difícil, né? Porque a B3, né, a Bolsa de Valores, as ações, ela oscila muito mais. Mas sempre você tem que estar pronto. E outro problema também, Patrícia, que as pessoas fazem, é essa bendita renda fixa, que as pessoas fazem o quê? Eu vou pôr, então, R$500. Eu tenho R$500, agora eu tiro. E é reserva de emergência, gente. R$500 não cobre sua reserva de emergência. Então, você tem que entender que a sua reserva de emergência, para você começar a diversificar, no mínimo é de 6 a 12 meses do seu salário, dependendo da sua profissão. Exatamente. Então não adianta você ter menos do que isso e agora eu tenho 4 meses, tenho 2 meses do meu salário, eu vou diversificar. Você não pode fazer isso, né, Patrícia? E a pessoa também tem que ter muita clareza, né? Eu estava conversando com uma amiga hoje sobre isso e eu falei com ela assim, olha, agora, porque ela é minha aluna. Aí eu falei assim, agora você tem clareza do seu custo. E agora você já sabe viver com o básico. Então, já dá para você pegar o restante que
o seu excedente e investir. E até correr risco. Por quê? Porque ela já tem patrimônio. Ela já tem um recurso muito bem diversificado. Então, ela já tem previdência, ela já tem título de renda fixa, ela já tem LCA, LCI. Ela está totalmente tranquila, já é até aposentada. Então, ela pode arriscar. Por que ela pode arriscar? Porque se cair, ela não vai desesperar, sabe? Não vai arrancar os cabelos, porque ela vai conseguir viver e esperar o momento de voltar, né? Eu gosto de dar um exemplo da renda fixa que eu vivenciei, tá? Em 1997. Quando a gente investe pensando no futuro, né? Você olha a projeção da taxa de juros. Então, eu vou contar uma história que nem todo mundo que está nos ouvindo viveu, tá? Eu que era muito criança, viu, gente? Quando eu vivi isso em 97, mas foi uma situação bem complicada. O mercado estava trabalhando com a taxa anual de 17% ao ano. Altíssima, né? Para o padrão de hoje. Pagava-se, em 97, pagava-se 17% de taxa pré-fixada. E a tendência era da taxa de juros cair. Então a taxa estava 17, o mercado olhou o cenário. Quem que é o mercado? Nós, né, investidores. E falou, sim, opa, a taxa de juros está para cair. A tendência é cair. Todo mundo foi para renda fixa pré. Compraram CDB e outros produtos de renda fixa pré. Teve uma reviravolta no mercado, um problema fora do Brasil, que era na época chamados tigres asiáticos. Alguns países do mundo que eram denominados tigres asiáticos, eles entraram em crise e isso refletiu no mundo inteiro. Aí o que aconteceu no Brasil? O Brasil tinha uma economia muito fraca, bem diferente do que é hoje, e a taxa de juros era 17, ela saltou de 17 para 43. Nossa. E eu estou falando de renda fixa. Então, o que aconteceu? A pessoa dormiu com um volume de dinheiro na conta. E ela acordou rindo. Chorando. Chorando. Ai, acordou chorando. Por quê? Por causa da marcação a mercado, que eu falei do Tesouro. Só que hoje a taxa de juros está baixa. Então, gente, a taxa de juros na época mais que dobrou e isso impactou o mercado de renda fixa. Então, quando a gente pega, por exemplo, quem investe em fundos de investimento, existem os fundos de renda fixa. E é muito comum, isso aconteceu o ano passado, isso aconteceu esse ano, é comum a gente olhar a cota do fundo e ela está negativa. Por que isso acontece? Marcação a mercado. O fundo comprou papel a uma taxa X e a taxa do papel subiu no mercado. E aí o fundo perde valor, tá? Então isso é uma conta complicada, mas só para vocês entenderem. Então quando isso acontece, não é para desesperar também, é esperar. A gente não sai do fundo quando isso acontece. A gente espera, porque o mercado ele balança, mas ele volta. Então a gente tem que acreditar. Nem pode, né, Patrícia? Na hora dessa nem pode sair também, gente. Só que a maioria sai, Miriam. Fala assim, nossa, tá mal administrado, vou sair. Não é isso. Tem que ter coração para entrar, porque realmente esse é o momento que você vai testar aí se tem o nervoso, seu coração, por quê? Exatamente. Porque as pessoas fazem o caminho inverso. No mercado financeiro, a gente sabe que tem muito ruído. Tem muito barulho, gente. Quando vocês começarem a investir, quando vocês ir para a bolsa, ir para renda fixa, renda variável, você vai ouvir muito ruído. Por quê? Porque até então a gente não parava para ver porque não estava investindo. Quando você para ver, você escuta tudo, né? Assim, Patrícia, que acontece? Ah, não, aí você não sabe mais em quem escutar. Você não sabe escutar. Aí você começa a ouvir ruído, e confusão, e todo mundo, o povo fala, vai subir, vai cair, vai ir, você investe nisso, investe... E aí, se você parar para você ouvir o ruído, gente, tem muita gente que fica traumatizada com renda fixa. Por quê? Porque escuta o ruído. Não, porque agora tem que investir em Selic, tem que investir em CDB, tem que investir... Você tem que investir no que você acredita que vai ser bom para você. Você Exatamente. Tem que investir no que você tem conhecimento, né? Então, esses ruídos que atrapalham, justamente nessa hora, Patrícia, que está lá embaixo, que está no vermelho, a pessoa entra em desespero e vende. E sai. E é Exatamente. Aí que você perde. Ô, Miriam, né? Agora a gente pode dar uma dica também para quem está começando, que é o seguinte, você está começando, você tem pouco dinheiro,
você ainda não sabe investir, eu sempre recomendo comprar o pós-fixado, porque ele não tem erro, vai acompanhar o mercado. Taxa de juros subiu, sua rentabilidade sobe. Taxa de juros caiu, sua rentabilidade cai. Não vai ficar nunca negativo, vai sempre estar acompanhando o mercado. Exceto no caso aí que eu estou falando do Tesouro Selic, que tem uma taxazinha pré, pode em algum momento ficar negativo por causa dessa taxazinha pré. Apesar de ser pré, tá? Por causa da marcação ao mercado. Mas eu tenho um pavor, não quero nem ver negativo, estou começando agora. Compra um título que paga 100% CDI ou cento e poucos por cento CDI, ou seja, que acompanha a taxa de juros, tá? Que o CDI, ele anda assim, ó, ele caminha junto com a Selic. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe, com raras exceções dá um descolamento. Geralmente, eles andam bem juntinho. Então, eu acho assim, o pós-fixado para o pequeno investidor, para aquele que está começando, é uma ótima alternativa. Aí vocês vão aprendendo e depois começa a diversificar, pode comprar renda fixa pré, pode comprar um Tesouro IPCA, ou um LCI ou LCA, também com IPCA, também é uma boa opção. Vai dando uma diversificada. Patrícia, agora eu tenho uma reserva de emergência. Eu tenho dinheiro guardado igual a 6 meses do meu salário, ou 12 meses da minha renda necessária. Não precisa ser o salário, não. Tem que pensar no seu custo de vida. Quanto que é o básico para você viver? Luz, água, telefone, alimentação, aluguel, o básico. Por quê? Você tem que pensar que vai demandar talvez 6 meses ou mais para você se recolocar no mercado, ou o seu novo negócio aprumar. Então você tem que ter um caixa para você sobreviver e não fazer bobagem, né? Tipo, não pegar empréstimo com taxas altas, não se endividar, não usar o cartão de crédito, cheque especial. Então assim, primeiro é a reserva de emergência. Quando você está fazendo a reserva de emergência, você vai diversificando, colocando em vários produtos, liquidez com 30 dias, liquidez com 90 dias, vai diversificando. Formei o caixa, opa, já posso mudar de patamar. Já posso pensar nos meus projetos de médio prazo, como a Miriam falou muito bem. Já posso pensar nos meus projetos de longo prazo, sabe? Já posso programar aquela viagem dos sonhos, né? Porque a gente já pode diversificar, porque a vida da gente, ela é feita de planos. E para esses planos funcionarem, gente, a gente tem que projetá-los. Projetar é o quê? Colocar no papel. Quanto que custa viajar? Quanto tempo vai demorar para eu fazer essa viagem? Aonde eu vou investir o dinheiro para atingir esse objetivo, né? E aí a gente tem aquela planilha dos sonhos, né, Miriam? A gente usa a planilha dos sonhos para projetar valores com base na taxa de juros. Não sabe? Marca uma consultoria, às vezes uma hora de consultoria com um especialista, que ele vai te dar um norte. Vai te ajudar a projetar isso para que você seja assertivo, né? Para não ficar dando tiro de todo lado. Porque eu percebo também, Miriam, que tem muita gente falando de investimento, igual a gente está falando aqui, aí você escuta um, você escuta outro, aí você vai juntando tudo aquilo e sai fazendo. Aí eu pergunto, será que está fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo, né? Então, assim, é importante estudar, tá? Para quem não sabe nada e quer aprender, se vocês entrarem no site do Banco Central, tem umas aulinhas lá bacanas, tá? Site de corretoras também, de banco digital, eles têm muita informação e a gente precisa investir tempo, que não é dinheiro, é tempo, para o aprendizado, leituras, escutar vídeos, né? Eu fui professora de faculdade, quando eu tinha dúvida, eu achava coisa até no YouTube. A gente acha muita informação. Verdade. Ouvir lives igual a nossa, e vai, com isso vocês vão ganhando corpo, né? Vão ganhando segurança, né? E vai fazendo mais investimento. O primeiro passo, né, Patrícia, para quem quer investir, porque assim, os vídeos de internet, de live, eles não são segmentados, porque realmente cada um fala um momento ali. A gente está fazendo uma live de renda fixa, outro vai fazer um vídeo de renda variável, então não tem aquele segmento, né? Aí as pessoas às vezes estão vendo a gente aqui e vê outro, mas fala assim, gente, mas como eu faço isso? Como eu começo? Então, gente, o primeiro passo é
Abre uma conta em um banco digital. A gente tem o Banco Inter, que é muito bom, né? Muito A bom. gente também, né? Muito bom. A gente tem a XP, que agora é banco. A gente tem corretoras como a Isinvest, como a Model, como a Rico. Não estou fazendo comercial, mas é essas corretoras que a gente tem aí. Então, assim, primeiro passo, quer investir? Primeiro passo é abre uma conta, é tudo online. Então você vai lá e você vai abrir uma conta num desses bancos digitais, numa corretora dessa. Você vai enviar seus documentos, é aprovado, abriu sua conta, tudo certinho. O que você vai fazer agora? Transfere do seu banco para a sua corretora. Aí um erro que as pessoas transferem, aí fala, e agora, tá rendendo? Não, não tá rendendo, gente. Não tá rendendo. Seu dinheiro só está lá, na sua conta da corretora. Transferiu, pegou do seu banco tradicional, que é mais conhecido aí, né? Igual a Patrícia falou. Colocou na corretora, agora sim você vai entrar lá na plataforma da corretora, vai ter um monte de investimento, aí você vai para a Selic, aí tem a Selic, né? Tem um CDB com liquidez diária, e aí você só pode investir no Tesouro Nacional através de uma corretora ou de um banco central. As pessoas acham que, eu vou investir no Tesouro Direto. Sim, mas para isso, você precisa dessa ponte, desse transporte. Isso. Aí você vai escolher seu investimento, né? Vou escolher a Selic, tá? Você vai escolher a Selic, você vai selecionar lá e você vai comprar o quanto que você quer da Selic e aí sim você começa a ter rentabilidade da Selic. Então, esse é o primeiro passo para quê? Para montar a sua reserva de emergência. Se você não tiver esse primeiro passo, essa primeira ação, você não consegue montar a sua reserva de emergência. Porque tem pessoas, Patrícia, que a gente atende, a gente sabe disso, que são travadas nessa hora. Né? Tem pessoas que têm medo disso, tem pessoas que acham que não é confiável. Mas eu nunca ouvi falar de uma corretora, eu não sei o que é banco, né, digital, vai que eu ponho meu dinheiro lá e some. Gente, não é assim, não vai sumir, tá? E as pessoas é travada disso. As pessoas têm medo do primeiro passo. Por quê? Porque é o hábito da poupança, né, amiga? A pessoa tá na cabeça dela já ali concretizado que é a poupança que é segura. Porque o meu banco tá ali, é um banco fixo, qualquer hora é físico, eu vou lá, converso com o gerente, eu converso... Gente, os bancos digital e as corretoras também são seguras, sabe? Também é uma coisa segura. Então, é um travamento que a pessoa tem. Eu já peguei cliente que teve isso, viu, Patrícia? Por isso que eu tô falando. Já peguei cliente que eu... Não, mas aqui, ó, é assim que funciona, é assim. E essas pessoas um pouco mais antigas, é mais difícil ainda, né? E aí eu peguei e falei, não, gente, peraí, não é confiável, a corretora é confiável, não vai sumir o seu dinheiro de lá, até a pessoa entender que é confiável. E se você tem esse medo, esse receio, igual a Patrícia falou, começa com R$100, começa aos pouquinhos, né, Paty? Vai lá, vai testando. Coloca R$100, vai testando, gente. Vai testando, mas não se trava por falta de conhecimento. Né? Porque hoje é muito fácil, né, Patrícia? Tem muita opção, né? É muito fácil e tem muita opção, não tem custo. E aí, uma dica que eu quero dar é a seguinte: tá com medo, mas precisa fazer uma reserva de emergência? Gente, faça a reserva de emergência, nem que seja na poupança. A gente não pode ficar sem a reserva de emergência. Sabe? Aquela história de que apertei porque eu não tinha dinheiro para comprar um remédio. Apertei porque eu não tinha dinheiro para pagar uma consulta médica porque é um especialista e eu não tenho dinheiro para isso, eu vou entrar no cheque especial. Isso que é a nossa falha. Eu acho que a gente tem que estar sempre prevenido. Estar prevenido é estar um passo adiante. É olhar o futuro e pensar o que pode acontecer, né? Um amigo meu me falou o seguinte: Patrícia, esse mês eu não vou aplicar, não. Ele estava previsto aplicar. Eu falei, não, por que você não vai aplicar? Surgiram algumas surpresas. Só que depois que eu fui analisar quais foram as surpresas, não era surpresa. Porque eu pergunto para você, quando você tem um carro, você tem que pagar IPVA? Sim. Você tem que dar manutenção no carro? Com certeza. Você tem que pagar o seguro do carro? Geralmente sim, porque é uma prevenção. Então isso não é surpresa. Surpresa é quando tem um defeito no carro e você não esperava o defeito, uma peça que não era para ter estragado, o carro é novo, mas não está na garantia, aí é surpresa. E aí, para essa surpresa, você tem que ter o dinheiro guardado.
porque você precisa, às vezes, do carro para trabalhar. Se você não precisa do carro para trabalhar, ele está só enfeitando a sua garagem, ok, deixa o carro lá. Agora, imagina que é seu ganha-pão, você precisa do carro para você ganhar a vida. Você vai ter que arranjar dinheiro de outro lugar se você não tiver reserva de emergência. E da onde que acaba gastando? Cheque especial, cartão de crédito. Aí a surpresa vai ficando cada dia maior, né? Então eu falo sempre, se você não tem segurança ainda para diversificar na renda fixa, igual a gente está propondo aqui, CDB, LCI, LCA, LH, né? Tesouro, põe na poupança pelo menos, né? Por favor. Pelo menos faz isso. Pelo menos faz isso. Guarda lá, porque à medida que você for guardando, você vai ficando mais antenado, que tem coisa melhor, e a tendência é que você vai mudando, tá? Começa a ler, começa, como a Miriam falou, começa a escutar os especialistas, entra no site dessas corretoras, desses bancos digitais, tem muita informação, é muito bacana. E se de tudo, sozinho eu não dou conta, procura um especialista. A gente está aqui para isso, né, Miriam? Para ajudar, tá? É verdade. Outro erro também, né, Patrícia, que as pessoas cometem, a gente atende, a gente vê muito, é essa frase aqui, as pessoas muita gente olha para mim e fala assim, Miriam, eu fiz um plano de capitalização para me juntar, porque senão eu não consigo juntar. Gente, plano de capitalização não é investimento, já começa por aí. O que acontece? As pessoas não têm uma reserva de emergência. A pessoa vai lá, começa a fazer um plano de capitalização, porque ela botou na cabeça dela que se eu não fizer isso, eu não junto. Então, eu vou juntar no plano de capitalização. Só que você teve que resgatar aquele plano de capitalização antes. Qual foi sua rentabilidade? Foi uma perca, na verdade, porque fica aquela taxa para o banco, então você perdeu. Então, se você tem uma reserva de emergência, tá tudo certo, e você quer juntar, programar para você juntar e você não mexer, tem esses investimentos que a Patrícia falou, que é esses investimentos pré-fixados, que você vai colocar ali e você não vai mexer. Isso. Então, existem opções de investimento de verdade, porque plano de capitalização não é, né, Patrícia? Você tem mais autoridade para falar disso, amiga. Olha, e a pessoa, se ela não ficar atenta, ela toma prejuízo. Eu tinha uma senhora de idade, que era minha amiga, olha que caso triste. Ela já tinha mais de 70 anos, ela foi ao centro da cidade, aí fica cheio de gente lá, oferecendo empréstimo consignado. Meu Deus. Ela não precisava do dinheiro e assinou um contrato de empréstimo consignado. Olha só. Veio para casa, aí me procurou. Patrícia do céu, assinei um empréstimo consignado e eu não preciso desse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, eu acho difícil a senhora conseguir voltar atrás, mas vai lá e tenta. Não conseguiu. Aí ela procurou um bancão, tá? Não vou dar nome ao banco. Mas ela procurou um bancão. Ai, meu Deus. Para investir o dinheiro. E eu falei com ela, não vai sem mim. A senhora passa aqui, que eu vou com a senhora. Ela não passou. E ela foi. O que eles fizeram com o dinheiro dela? Título de capitalização. Nossa, então, Tati. ela perdeu 2 vezes. Ela perdeu no empréstimo consignado, que ela estava pagando juros, que ela não precisava do dinheiro. E ela perdeu no título de capitalização. Então, a gente tem que ficar muito esperto, gente, para investir, tá? Não confia em todo mundo. Vai com a pesquisa antes. Se você tem um pai, uma mãe idosos que não entende investimento, acompanha eles. Eu fiz uma pesquisa, sabe, Miriam, sobre violência financeira no meu mestrado. E isso, para mim, ficou muito latente. E aí eu comecei a escutar muita história. Infelizmente, os idosos são muito abordados negativamente e sofrem muita violência financeira, porque eles são muito fáceis de serem manipulados. Até os mais cultos, isso não tem a ver com cultura, tá? Tem a ver mesmo com o estilo deles, eles são mais bonzinhos, né? E eles acabam sendo, lubridiados. Então a gente nós que somos mais jovens, temos que ficar atentos aos nossos pais, tá? Tios, avós aí, para protegê-los disso, para evitar que eles tomem conta 100% do dinheiro deles sozinhos, para não passarem por situações como essa, tá? Só um alerta que eu tô fazendo, não é nem nosso assunto,
mas é uma coisa que eu vejo que acontece, a vida toda aconteceu, e na minha pesquisa isso ficou muito nítido para mim, tá muito complicado, tá, gente? Então, assim, além da gente ter cuidado com o nosso dinheiro, vamos ajudar aqueles que estão perto da gente, tá? Então, Miriam, eu acho que a gente pode estar, assim, abrindo para o pessoal fazer pergunta. Ninguém gostaria de fazer uma pergunta? E aí, se vocês querem alguma pergunta, aproveita que a gente está aí para responder. Ficou alguma dúvida, fala. Quer saber de mais alguma coisa, fala, né? Pergunta aí que a gente vai responder. E tem gente, né, Patrícia? Enquanto vocês vão perguntando, a gente vai conversando. É pergunta que a gente responde. E tem gente, Patrícia, que faz esses planos de capitalização e uma poupança para a faculdade dos filhos. Gente, o que acontece? Quando você faz uma poupança para a faculdade do seu filho, o seu dinheiro vai perder o poder de compra. Porque rende 70% abaixo, né, da Selic. Então, o que acontece? Se você for investindo hoje na poupança, aí você fala, quando meu filho, daqui a 10 anos, meu filho vai fazer essa faculdade. Mas só que a inflação, ela já subiu muito e seu dinheiro não acompanhou. Isso. Então, o que acontece? Se você deixar hoje 10 mil reais na poupança, não vai acontecer isso, né? Olha lá, uma pergunta, Patrícia. Quantos filhos tomam empréstimos consignados? Ah, sim, e os pais pagam. Isso é verdade também. Ele está falando assim, que tem filho que pega empréstimo consignado usando dos pais. Isso também é uma violência financeira. Quem falou foi... A Suzana, não é isso? Suzana, e na pesquisa que eu fiz, Suzana, isso apareceu também, tá? Eu vou contar uma história para vocês engraçada. Eu sou educadora financeira hoje por causa dessa pesquisa. Ela mexeu muito comigo, eu entrevistei mais de 20 idosos, com entrevistas de mais de 1 hora, gravadas eu não consegui ainda publicar o meu artigo, porque eu dei uma parada nele. Artigo é assim, você tem que dar uma descansada. Mas a pesquisa que eu fiz, eu percebi uso do cartão de crédito dos pais, os problemas como fiador, né, Patrícia? Pais como fiadores. Às vezes o pai tem consentimento disso, às vezes não. Quando ele não consente, ele também não delata, porque é filho, às vezes um neto, né? Então, ele toma o prejuízo. Mas eu percebo que isso acontece porque as pessoas não tiveram educação financeira, tá? Do mesmo jeito que eu também não tive educação financeira. A educação financeira que eu tenho hoje vem da vida, né? Dos estudos, da experiência. Estudos, né? Porque o que acontece? Tem gente que mesmo estudando não é educado financeiramente. Sim. Aí ele tem que trabalhar isso nele. Tem gente que consegue, mas aí eu percebi nessa pesquisa que eu fiz que são várias situações onde as pessoas, e aí no meu caso eu entrevistei, foram idosos acima de 60 anos, né? Que é considerado idoso pelo Estatuto do Idoso. E aí eu peguei várias situações. O próprio banco lesando o idoso, os filhos lesando o idoso, o comércio lesando o idoso. Por quê? Porque como eles não sabem, eles caem em qualquer conto, né? E eles confiam muito. Eles confiam. É muito comum você ver um idoso no caixa eletrônico passando a senha para um terceiro, para supostamente me ajuda aqui, a minha senha tal, né? Então, mas é engraçado. Cartão de crédito pro vizinho, não é, Patrícia? Empréstimo, tudo mas, isso. Mas assim, né? na minha pesquisa, eu percebi que os idosos que eu entrevistei, eles são de classe média alta, eles não caem nesses contos da carochinha assim tão fácil, não. A maior parte do impacto financeiro que eles tiveram, ou da violência financeira que eles tiveram, veio de dentro de casa mesmo, tá? Veio de dentro de casa e de grandes instituições financeiras. Então, nós temos o dever de instruir os nossos filhos e também nos instruirmos para que, quando ficarmos idosos, não passemos por isso. A gente não pode emprestar cartão de crédito para amigo, para financiar viagem, porque depois eu te pago, emprestar nome, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A educação financeira é muito amplo isso, né? Não é só investimento, né? Investimento é quando você já fez tudo antes,
Aí você chega na ponta de investimento. Às vezes a pessoa... Na verdade, sem o começo não faz investimento, né, Patrícia? Não adianta. Você, às vezes, não passar pela organização, gente, não chegue no investimento porque você não vai continuar. O que acontece? Quando a pessoa não tem organização financeira, ela pode até guardar dinheiro. Mas como ela não se organizou, ela gasta aquele dinheiro. Aí ela guarda de novo, gasta de novo. Voltando para exemplo prático, eu conversei essa semana com a antiga colega de faculdade e ela me disse assim: Patrícia, eu preciso de você. Eu também vou ser, eu quero ser, ela ainda brincou, eu quero ser um case seu. Eu já ganhei muito dinheiro. E hoje eu só tenho um carro. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho imóvel, eu só tenho um carro. Que é a única coisa que sobrou. Por quê? Eu ganho, mas eu gasto. Eu ganho, mas eu gasto. Por que ela é assim? Porque ela não tem planejamento financeiro, ela não tem organização financeira. Então você primeiro faz uma organização financeira, baseado nessa organização você faz o seu planejamento financeiro, executa o planejamento, aí começa a sobrar dinheiro. Aí você pega esse dinheiro e vai aprender a investir esse dinheiro. E aí eu digo sempre que depois que você faz todo esse processo, na hora que você começa a guardar, você não gasta à toa. Você fala, nossa, mas eu demorei tanto para chegar nesse ponto que eu não vou gastar o dinheiro à toa. Eu não vou deixar o meu dinheiro ir pro ralo, né? Às vezes o dinheiro... Você quer gerar renda para você quer investir mais. Aí você aprende de renda passiva, né? Que o investimento é uma renda passiva. Aí você aprende que se você escrever um livro, você vai ter renda passiva, né? Então, assim, são várias formas de você ter renda sem ficar, morrendo de trabalhar, né? Então, assim, põe dinheiro, né, para trabalhar para você agora. Exatamente. Né? Então, é tudo um processo de construção. E eu percebo muito, Miriam, que as pessoas querem pular a etapa. A pessoa chega para você e fala assim: olha, eu quero aprender a investir. Aí eu pergunto: você tá com o orçamento em dia? Não, depois eu faço isso. Eu quero aprender a investir. Então ela tá pulando uma etapa. Então ela corre o risco de investir e na sequência gastar. É verdade, é porque a gente mesmo fica se sabotando, né, Patrícia? Porque na cabeça da gente é mais prazeroso ter aquela recompensa do que você se sacrificar. Então, quando você fala para uma pessoa organização financeira, a pessoa não quer passar por essa etapa. Porque ela sabe que ela vai ter que se reorganizar financeiramente, que ela vai ter que anotar gasto, que ela vai ter que analisar o orçamento dela. Então, há um processo em tudo isso, né? Sim. E aí ela não quer isso. Agora, quando você fala para ela em investimento, a pessoa fala: epa, eu vou ganhar. Eu vou ganhar com isso. Gente, mas na organização financeira é onde você ganha. Isso que as pessoas têm que entender. Que você não vai ganhar no investimento tanto quanto você ganha na organização financeira. Aonde você mais vai ganhar é na organização financeira, não nos investimentos. Porque quando você começa a investir sem uma organização, o que acontece? Vai chegar uma hora que o seu patrimônio que você investiu, vai imaginar que você investiu 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais. Se você não tem uma base de uma organização financeira, quando acontecer o seu primeiro imprevisto, você vende tudo e aí você começa do zero. E quantos anos você andou para trás? Então você ficou assim 3 anos, 4 anos, você se preparando, investindo, não tem organização. Aconteceu um imprevisto. Eu vou tirar tudo porque eu não me organizei para aquilo. Então você sempre está andando para trás. Quando você tem a base, que é a sua organização financeira, tudo bonitinho, tudo organizado, sair das dívidas, manter a organização financeira, agora eu vou para o investimento, você já está tranquila em relação à sua organização financeira. Se acontecer alguma coisa, você sabe lidar com as situações, porque a gente aprende isso, né, Patrícia? A gente aprende a gastar melhor, aprende a tomar decisões financeiras certas, aprende a se beneficiar, né, na organização financeira. A gente aprende um conteúdo tão rico para a nossa vida que fica para filhos e netos. Sim. É uma riqueza que não tem quem pague, né, Patrícia? As pessoas não e as pessoas conseguem, quando elas estão organizadas financeiramente, elas conseguem deixar de gastar em algumas áreas que o dinheiro que estava investindo, na verdade era gastando e que não estava usufruindo. Às vezes é uma conta de celular que você paga um valor alto, mas que você não precisa, que tem um tanto de coisa embutida ali, aí você fala assim, nossa, eu estou pagando um plano de internet
altíssimo no meu celular, mas agora só fico em casa. Para que eu preciso se eu uso a minha casa? Né? Porque você pode usar o sinal da sua casa. Então, voltando à história de exemplo, a minha aluna, ela economizou esse ano, fazendo a organização financeira, ela economizou só de celular e de plano de net, a conta do ano, R$3.800. Que maravilha, né? Aí eu te pergunto, o que você consegue fazer com R$3.800? Dá para fazer muito investimento. Sim, dá para né? planejar um bocado aí. Dá para viajar. Dinheiro, então. Não é? Miriam, eu acho que o pessoal não está tendo pergunta para a gente. Né? Eu acho que não, acho que a gente foi muito clara então, né, gente? Aí eu acho que a gente só pode elencar assim para ficar bem claro quais as opções de renda fixa que a gente tem, né? A gente tem a renda fixa pré-fixada, taxa conhecida, fixa, pós-fixada, acompanhando a taxa de juros, que é a taxa Selic, tá? Pode ser o CDI ou pode ser a Selic. Tem a taxa híbrida, que é a mistura de pós com pré. Tá? Então, isso também é possível. Então, dentro dessas opções de pré-fixado, né, que é o investimento de renda fixa pré, pós e híbrido, você pode investir na poupança, que eu não gosto por causa que a rentabilidade é baixa, rende 70% da Selic só. Você pode investir no CDB, aí eu tenho o CDB dos bancos digitais, que pagam 100% do CDI ou até mais. Tem que fazer pesquisa, ver onde está pagando melhor, tá? E para pequenos valores, dá para investir R$100. A Miriam falou do Banco Inter, ele paga 100% do CDI para R$100, a partir de 100. Tem liquidez diária. Liquidez diária. Aí tem a LCI e a LCA, que também paga 100% ou mais, mas aí tem que analisar qual que é a liquidez. Algumas têm liquidez a partir de 90 dias, e tem outras que não têm liquidez. Qual é a vantagem de aplicar em LCI, LCA ou LH, por exemplo? É que o rendimento é isento de imposto de renda. Então, quando a gente compara o rendimento líquido, por exemplo, de um CDB a 100% do CDI, com uma LCA ou LCI também a 100% do CDI, significa que aqui eu tenho 100%, aqui eu vou ter 100% menos imposto de renda. Então, aqui eu tenho imposto de renda, aqui eu não tenho imposto de renda. Então, 100% em CDB e 100% do CDI no LCA, por exemplo, o CDB perde, porque ele terá o impacto do imposto de renda. Então, assim, eu sempre olho com bons olhos esses tipos de produtos, porque contam com fundo garantidor de crédito até R$250 mil. Tá? Então, deixo para vocês essa contribuição dessas possibilidades de investimento, mas também deixo uma sinalização, um alerta que, por favor, se organizem financeiramente. A organização financeira serve para planejar a sua vida, planejar o seu futuro, planejar o seu lazer, né? Planejar a sua velhice. Eu brinco, Miriam, que eu já tenho dinheiro até para pagar o cuidador de idosos. Porque quando eu ficar idosa, eu quero ser aquela idosa cheirosa, sabe? Que tem alguém para cuidar de mim. Porque o idoso, ele não sente muito cheiro. Então, ele não se higieniza 100%. Então, eu preciso de uma pessoa para olhar. Como eu só tenho uma filha, eu sei que ela vai estar voando para os projetos dela. Falei, meu bem, por favor, contrata um cuidador de idoso para mim, se eu ficar velhinha, sabe? Por quê? Porque a gente tem que pensar nisso, que se a gente vai ficar velho, a gente vai ter custos extras, né? E aí, Patrícia, como é que eu projeto isso? Quanto mais jovem nós somos, menos dinheiro a gente precisa guardar para ter um futuro melhor. Agora, se a gente já está com a idade média, assim, a gente começa a ter que guardar um pouco mais para poder chegar lá no futuro com reserva financeira suficiente para ter boa qualidade de vida. Então, assim, quem ainda está começando a investir, guarda sempre mais o mais possível, porque assim, quando você tiver na meia idade, como eu estou, você vai estar super tranquilo. Então, eu tenho a vida programada desde o dia que eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar com 17 anos.
Então, com 17 anos, eu já sabia o que eu ia estudar, aonde eu ia estudar, onde eu ia trabalhar, e assim foi. Então, eu programei cada passo. Tive percalços, mas eu estava preparada para eles. Então, o que a gente tem que fazer é isso, entender que as coisas não são certinhas, a vida não é uma linha reta. Então, se a vida não é uma linha reta, a gente tem que estar preparado para aquela oscilação. No momento de alta, eu guardo mais dinheiro. No momento de baixa, eu uso esse dinheiro. Sempre mantendo reserva. Aí você não passa aperto e vai chegar na vida mais madura, né, a sênior, com mais qualidade de vida, tá? Então eu deixo essa fica menor, dica. né, Patrícia? Oxa! A queda fica menor, a cada Lógico. vez que você vai se amortizando aí. Você perde emprego, mas aí você pode usar o dinheiro da sua rescisão sem ter que comprometer o dinheiro que você guardou, né? Patrícia, eu não estou gostando do meu trabalho, vamos imaginar isso. Não estou gostando do meu trabalho, é péssimo, não gostei do meu chefe. Aí você fala assim, mas eu tenho reserva de emergência? Não preciso ficar dependendo desse trabalho. Eu vou pedir demissão e vou procurar outro. Porque você tem reserva de emergência. Agora, quando você não tem, o que acontece com você? Você tem que esperar a empresa te mandar embora para você receber fundo de garantia. Então, você fica na mão do outro. Então, a gente tem que evitar isso. A gente tem que ter o domínio da nossa vida. E a gente consegue ter o domínio da nossa vida quando a gente tem reserva. Reserva de emergência, reserva para viagem, reserva para o futuro. Aí você está programado. Patrícia, mas isso é muito difícil. Começa a fazer. Aí você vai perceber que vai ficando mais fácil. Mas assim, né, Patrícia? As pessoas falam isso, é muito difícil. Mas, gente, entenda que o difícil vocês já estão fazendo. Que o difícil é você trabalhar para pagar a conta. Isso é que é difícil. O mais difícil não é a organização financeira, gente. O mais difícil é você só trabalhar para pagar boleto. Só trabalhar para pagar a conta e ainda viver preocupado, né? Porque se a pessoa não tem organização financeira, até um momento dessa que ela pegou o fundo de garantia dela, vai embora. E você continua preocupado. Então, o mais difícil é o que vocês estão fazendo, que muita gente está fazendo. Vocês, assim, que não se organizaram ainda, né? Porque quem se organizou, ok. Mas o mais difícil é quem está trabalhando só para pagar a conta, porque a vida não pode ser só isso. Né? Eu falo assim que a minha velhice, Patrícia, eu amo viajar, minha amiga. Então, eu já estou programando as minhas viagens na velhice, não é nem cuidador. Mas eu vou te contar um caso engraçado que a minha irmã me contou isso. Tem idoso nos Estados Unidos que nos Estados Unidos é muito comum eles irem para casa de idosos, né? Mas eles têm idosos que já fazem a conta, que é mais barato viver no navio do que viver na casa de idosos. Ai, que então chique, eles gente, maravilha. passam a vida viajando. É uma dica para você. Sai mais barato viajar de navio, ficar a vida viajando de navio, do que viver na casa de idosos. Olha aí, tá vendo? Que maravilha! Menina, eu fui fazer uma viagem. Eu fui fazer uma viagem em Natal, que é a minha terra, né? Que eu sou potiguar, de lá. E aí a gente tava lá no hotel, lá na Praia dos Artistas, perto de Ponta Negra ali, tinha um grupo de idoso na CVC. Menina, eu achei aquela coisa mais linda, Patrícia, de verdade. Eu encostei nas velhinhas assim, comecei a perguntar um monte de coisa pra elas, que é meu sonho. E comecei a falar pra ela, como que é a sua vida? Ela falou assim, minha querida, eu não paro, eu viajo direto, eu fico só 3 meses em casa. Depois desses 3 meses de ano, eu tô viajando, que eu trabalhei demais. Elas falam pra mim, eu trabalhei a vida inteira. Aí eu me organizei, e aí eu planejei, e já falei pros meus filhos, já falava pros meus filhos, na minha velhice ninguém me vê. E eu achei a coisa mais linda. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Ali eu decidi, eu falei, peraí, vamos embora nesse ritmo. Eu falei, organizar eu já sei, então vamos embora. Sua mente tá mais positiva que a minha, porque eu tô preocupada de ficar velha e não ter ninguém pra cuidar de mim. Você já tá pensando, você tá muito melhor, você tá mais avançada que eu, vou mudar meu pensamento. Muda, minha amiga, porque ninguém merece se planejar pra ficar ruim na velhice. Tem que ficar bem. Não é ruim. É ter alguém pra te apoiar, tá? Pra não precisar de incomodar ninguém. Mas eu acho que eu vou ver essa história do navio que eu gostei, viu, Patrícia? Eu acho que já pode começar até a fazer pesquisa de preço.
Não é, menina? Ai, que chique! Pois é. Gente, Ô, mas a gente Miriam, acha muito que é bom. um sonho tão longe, não é? É só se organizar, né? É só se planejar. Gente, vocês não têm Exatamente. pergunta pra gente, a gente deve ter sido muito clara, porque ninguém tem pergunta, né? E eu acho que já tem mais de 1 hora, também nem sei que nem a hora eu estou vendo, mas o Instagram gosta de mim, viu, Patrícia? Que ele me deixa Não aí te derruba. 1 hora e 40, 1 hora e meia e não me derruba. Mas vai Eu ficar falo que ele gravado, gosta né, de mim. Miriam? Vai ficar Vai gravado? Vai ficar ficar gravado. gravado. Tá bom. Vai ficar Então gravado. Quem tá. quiser assistir, vai ficar gravado. Paty, dá o seu último recado e eu te agradeço Ó, de coração, amiga. eu Pode falar. quero agradecer a oportunidade. Quero dizer para vocês que nunca é tarde para começar, tá? Nunca é tarde para começar. A gente sempre tem a oportunidade. Amanhã eu vou fazer, é para fazer. Tudo requer planejamento. Mas para a gente planejar, tem que organizar. E se vocês precisarem, contem com a gente, tá? Se precisar, pode mandar a mensagem, né, Miriam? Que a gente vai ajudando no que for possível, tá? E vão decolar, gente. Não vão ficar devendo para banco, né? Quem está devendo para banco não consegue viver bem. Vamos viver melhor, né? Vamos investir para depois gastar. Né? Guardem. Primeiro ganhar. Produzir, tirar uma parte da produção para investir, fazer aquilo rentabilizar e aí você vai viver. Esse que é o legal, tá? Que aí você nunca tá devendo, você sempre tá bem, né? Com renda passiva, tá bom? Miriam, muito obrigada, sucesso para você aí, tá? E obrigado pela oportunidade. Um beijo. Minha querida, eu que agradeço, foi um prazer, foi uma honra, uma alegria ter você Obrigada. aqui comigo, tá? Acredito que todo mundo gostou da live, qualquer dúvida, chama a gente, conversa com a gente. Quarta-feira eu tenho quarta-feira da próxima semana, eu tenho outra convidada também, Opa. porque eu gosto de trazer gente diferente aqui, porque as ideias vão fluindo e o bate-papo vai ficando legal, né? E aí, a próxima semana também tenho 2 lives com 2 convidados maravilhosos. Quero vocês lá. Gente, obrigada por ter ficado com a gente, né, Paty? Até agora. Isso aí, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar salva aí no GTV do meu Instagram. Patrícia, foi uma honra, um prazer. Minha amiga, as portas estão abertas. Se sinta convidada mais uma vez, Patrícia. Obrigada, querida. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Bom final de noite. semana. Boa noite.